Oi, pensei em encerrar essa série de vídeos falando um pouco sobre a jornada dessa pesquisa. Então, no início de 2020, até um pouco antes, a gente estava muito compromissado com nossas produções, agenda de apresentações, viagem marcada para participação de festival, e logo tudo isso foi abaixo em decorrência da pandemia causada pelo vírus da Covid-19. E então foi nesse cenário assim, de isolamento social, de procurar também aprender outros meios de continuar trabalhando, né? O uso dessa outra ferramenta e tal, de câmera e trabalhos online. Mas até um pouco antes disso, assim, a gente percebeu nossas emoções, nossos sentimentos de uma maneira mais intensa, mais forte, assim. Porque diminuídas essas possibilidades de interação com o mundo que a gente rodeia, a gente foi reduzindo também essas possibilidades de distração ou de sublimação de certas coisas. Então, os nossos sentimentos, as nossas emoções, a gente, pelo menos eu, precisei lidar diretamente com eles, assim, como já tinha precisado em outros momentos, mas foi, foi um pouco intenso, assim, me perceber sentindo diferentes coisas. E aí, nessa procura, assim, de entender minhas próprias emoções, através até de cliques pelo YouTube, de um canal do Emanuel Aragão, que eu conheci a neurociência afetiva. A neurociência afetiva foi um termo cunhado pelo Jaak Panksepp, que estudou durante 50 anos, pesquisou comportamentos emocionais de diversas espécies, né? E a resultado disso, assim, foi encontrado esses três níveis de consciência emocional. Sendo que essa mais primitiva, foi o que a gente tem conversado aqui, né? Esses 7 sistemas de afetos emocionais básicos. Eles estão encontrados na parte mais inferior do cérebro. E para o Panksepp, a partir deles é que a partir dessas experiências e dessa interação, né, desse desenvolvimento dos 7 afetos, que vão surgir as outras atividades cerebrais. Então, para o Panksepp, todo o neocórtex, antes das experiências com os 7 sistemas afetivos, é apenas uma tábula rasa. Esses mesmos 7 sistemas afetivos, eles são encontrados em nós, em primatas, em mamíferos, algumas espécies de pássaros, alguns outros animais têm alguns desses afetos, não todos, os 7, mas eles estão ali por uma função evolutiva, né? Porque por anos e anos de adaptação eles foram permanecendo porque eles precisam estar ali, basicamente, assim, uma questão de evolução, que é onde a neurociência afetiva se relaciona com a teoria da evolução de Darwin. Daí, para cada afeto básico, existe essa necessidade, esse impulso, faz mover alguma coisa, cada afeto desse, né? Então, o seeking, buscar, lust, gozar, o rage, brigar, o fear, o fugir, né? Sentir medo, foge, o panic grief, ser acolhida, ser acolhido, ser amada, ser amado, o play, brincar, dominar, care, cuidar. Enquanto estava estudando ali, a fim de entender minhas próprias emoções, sentimentos, esse sistema play me deixou um pouco intrigado, assim, de, poxa, nossa, interessante saber disso, como é que a necessidade de brincar, ela é tão importante, assim, é um impulso tão importante, comportamental e emocional para a nossa evolução, para a nossa sobrevivência. O neuropsicanalista Mark Soames, ele observa que em todos os mamíferos há um alto grau de prazer em brincar. E esse alto grau de prazer é uma característica evolutiva. Se a gente tem muito prazer em uma coisa, é porque ela é muito importante para a nossa
para nossa sobrevivência, para nossa adaptação, para nossa vida. Então essa característica evolutiva, o Mark Solms vai apontar pelo menos 3 funções. A primeira delas, um acordo de limites, né? Assim, para um grupo social. Vamos imaginar crianças que brincam de esconde-esconde, e aí de repente uma criança vai contar, as outras se escondem, ela vai procurar e ela começa a procurar e nunca acha ninguém, parece que todo mundo foi embora, essa criança se vê sozinha e chora. Chega um ponto que a brincadeira não acontece mais, existe um limite, assim, não, a brincadeira vai existir até certo ponto, e aí esse limite, assim, de brincar, de estar jogando com o outro, vai ser importante para todo esse desenvolvimento futuro, assim, do que é aceitável e do que não é dentro de um grupo social. A segunda função seria de testar hierarquias, quem fica por cima, quem fica por baixo. Nessas brincadeiras de medir força, e muitas percebidas em mamíferos, né, filhotes que estão brincando ali, você pensa que é uma briga, mas você logo percebe que aquilo se trata de uma brincadeira. Existe uma regra assim de 40-60, que é mais ou menos assim, pelo menos 40% das vezes eu preciso estar por cima também, eu preciso dominar nessa brincadeira. Porque se eu só perco, ou se eu só ganho, a brincadeira ela não acontece. Então existe a necessidade de uma alternância de poder. Ou alternância de domínio, eu acho que seria uma palavra melhor assim, para usar. E a terceira função seria experimentar esses diversos outros papéis sociais que vão ser encontrados, né? Então as crianças, elas brincam de família, de doutora-paciente, de monstro-heroína e por aí vai, assim. É mais difícil encontrar essas coisas em outros animais pelo nosso nível de comunicação, né? Mas se entende que em algum grau, de alguma maneira, os animais outros podem também estar experimentando papéis sociais que eles vão vivenciar na trajetória de vida dele. E aí, para essa função, o Mark Solms ele destaca essa característica do como se. Como se é o que faz essa simbolização, essa capacidade de simbolizar, de imaginar que o sistema traz. E ela determina esse limite de quando é brincadeira e quando não é, porque tem que estar nesse campo assim, de simbolização, nesse campo virtual, não no sentido de internet, mas no sentido nem no sentido de ficção, né, propriamente dito, mas pode ser que sim também, nesse campo de simbolização mesmo, né, de imaginação. Então, quando aquilo é brincadeira, se nessa brincadeira de briga uma começa a bater demais em outra, isso já sai do campo do como se, chega num campo de realidade estranha e de uma realidade que machuca. E aí quando a criança brinca com papéis sociais diferentes, ela está experimentando também esses afetos diferentes, né? Ela está experimentando sentir medo, ela está experimentando cuidar, ela está experimentando amar, ser amada, ela está experimentando brigar, enfim, ela vai experimentando todos os outros afetos. E aí foi nesse ponto que a gente levou essa pesquisa, esse estudo mesmo, assim, de saber como eram as minhas emoções, como era que eu estava lidando com isso, com os meus afetos no mundo, para um campo de pesquisa sobre a teatralidade, porque esse campo de imaginação, de simbolização, ele remete a esse lugar de interpretação, né? Essa habilidade de teatralidade. A Margot Berthoud, por exemplo, ela sistematizou
uma das mais conhecidas jornadas históricas, né, do teatro, no livro A História Mundial do Teatro. E uma das coisas mais importantes é que, além desse teatro como a gente conhece, ocidental, europeu, grego, de quando começou isso, né, ela aponta essa teatralidade acontecendo em várias culturas diferentes, em todos esses possíveis registros dos mais primitivos, né, dos ritos mais primitivos, há registros de características da teatralidade, né? O que seria essa teatralidade também? No dicionário do teatro, do Patrício Pavis, ele demonstra que esse conceito de teatralidade é tão vasto, ele é tão múltiplo, que acaba escolhendo uma maneira assim, de colocar várias posições, ou várias visões, ou vários apontamentos, né? Vários conceitos de teatralidade. E aí ele põe isso até também para não se colocar num lugar muito etnocentrista, ele mesmo fala. Mas esse conceito é tão múltiplo porque ele realmente vai ser desenvolvido culturalmente. Então, cada cultura vai desenvolver esse potencial, essa habilidade de teatralidade de maneira diferente, né? Existem muitas maneiras de se observar a teatralidade, mas é como se fosse algo intrínseco ao ser humano. E para a gente continuar essa pesquisa, a gente tinha que procurar esse conceito, né, um pouco mais próximo à vida humana. E aí, no livro do Erving Goffman, um antropólogo canadense, o livro se chama A Representação do Eu na Vida Cotidiana, ele vai falar sobre o teatro, assim, sobre a vida ser um grande palco de teatro. Então ele considera que todas as pessoas estão atuando no mundo conforme figurinos, cenários, e quando esses cenários vão mudando, as pessoas vão interpretando de uma maneira diferente. A gente tem um vídeo aqui específico sobre isso, assim, sobre outros assuntos que eu estou falando hoje, nessa história desse canal. E vou até criar uma playlist para isso. Disse que ia criar, eu acho que no primeiro vídeo não criei, mas agora que é o último vai ser feito, vai ser criado. Mas o Erving Goffman, ele vai dizer também que é importante lembrar que a gente não está atuando o monólogo da nossa vida, o filme da nossa vida, a gente não está atuando sozinho. Então, cada cenário desse que a gente vai encontrar, em cada palco da vida, a gente vai encontrar outros atores, outras atrizes atuando o quê? Os seus desejos. E daí que surgem os conflitos, dos mais brandos aos mais caóticos. Então a gente pretende também comparar, assim, numa pesquisa com um futuro breve, com o conceito de persona, das máscaras sociais, do psiquiatra suíço Carl Jung. E essas funções, assim, da teatralidade, dessas máscaras sociais, dessa atuação no mundo, né? Ela, apesar de ser dita muito antes da neurociência afetiva, a gente percebe como isso pode ser uma relação direta, assim, como isso pode remeter às funções do sistema play, principalmente pensando nessa qualidade, né, da simbolização, da imaginação, de como se brincar os papéis sociais. Então são com essas correlações que a gente cria, assim, esse trajeto para a gente percorrer e tentar mais uma vez responder, desta vez sobre a ótica da neurociência afetiva, por que fazemos teatro? Porque a teatralidade é tão importante para a vida humana. Existem outras perguntas que suscitam daí. Porque já que teatralidade é uma habilidade inerente nossa, por que a gente precisa fazer teatro?
Se é uma habilidade, a gente precisa exercitá-la, como a gente exercita, né? Como a gente não deixa de exercitar, como a gente não para de brincar fazendo teatro. São perguntas que a gente pode tentar responder, sim, para continuar esse caminho, né? Mas o que a gente já tem até agora, o que a gente pode pensar é que essa teatralidade é uma habilidade que pode ser encontrado nesse sistema afetivo play. E esse sistema, ele é importante para o desenvolvimento de todos os outros sistemas afetivos por causa dessa função de simbolizar, de brincar, de representar diversos papéis sociais e de experimentar os sistemas emocionais anteriormente a uma experiência real e uma experiência que ainda no campo do como se, né? Uma experiência ainda no campo da brincadeira, para que quando ela aconteça a gente tenha um pouco de preparo, a gente conheça um pouco mais os nossos sistemas emocionais. E se todos esses sistemas, todos esses 7 sistemas afetivos básicos, emocionais, e se eles são base para toda a nossa construção posterior de toda atividade cerebral, isso quer dizer que a teatralidade se encontra num lugar muito intrínseco mesmo, e muito anterior. E talvez por essa jornada, por esse caminho, a gente consiga entender que a teatralidade é uma habilidade necessária para ser exercitada para o restante da vida. E aí seguimos pesquisando, a gente encerra por aqui essa série de vídeos, né? Espero que apareça uma outra série de vídeos a posteriori, com pesquisas novas, outros caminhos para na verdade, continuar esse trajeto, né? Continuar essa trajetória dessa busca do que seria o teatro dos afetos. E será que a gente consegue formular uma metodologia? Enfim, acho que já falei coisa demais, eu acho que não. Né? Um beijo pra vocês, se ficou longo demais, me desculpa. E vamos seguir tentando.